Imagina só uma jornada, mas não uma viagem de carro ou de avião, uma caminhada de quase 900 quilômetros. Uma jornada que não se mede só em distância, mas em transformação. Essa é a história que a gente vai mergulhar hoje, a de dois amigos, um brasileiro e um português. Continentes diferentes, costumes diferentes, que decidem fazer juntos o caminho de Santiago de Compostela. E fica aquela pergunta, né? O que acontece quando se deixa tudo para trás, carregando só o essencial numa mochila para encarar um desafio físico e, sei lá, emocional tão intenso assim? E para guiar a gente nessa exploração, a gente tem um material riquíssimo. É o livro de memórias Santiago, um caminho de emoções, do Walter Conde. É um relato bem pessoal, já está na terceira edição e funciona quase como um diário de bordo. Então a nossa missão aqui não é só recontar a viagem, é tentar desvendar as camadas mais profundas dessa experiência, sabe? Vamos analisar as motivações, os desafios e o que eu acho mais importante, o impacto que isso tudo teve na vida e na amizade deles. Exato. Não é sobre quantos quilômetros eles andaram, mas sobre a distância que eles percorreram dentro deles mesmos. A gente vai mergulhar na força dessa amizade, na superação de limites que, nossa, pareciam intransponíveis, e no que realmente significa ser um peregrino hoje, no século XXI. Então vamos começar com os protagonistas. De um lado, o Walter Conde, que é o autor brasileiro, do outro, o amigo dele, João Valbon, de Portugal. E a origem dessa viagem é surpreendente. É quase casual, uma brincadeira. 24 anos depois, o João conta que não teve um planejamento de anos, nada disso. Foi um convite feito do nada pela esposa do Walter. Ela virou para ele e disse: Valbon, o Valtinho vai fazer o caminho. Você não quer ir junto? E a resposta dele foi um sim imediato. Ele nem sabia direito no que estava se metendo. Exato, um sim na hora. Esse ponto de partida já diz muita coisa, né? O João admite que ele nunca tinha sequer ouvido falar do Caminho de Santiago. Ele não deu um Google, não viu foto, não leu nada. O sim dele foi um ato puro de confiança na amizade. Ele confiou no Walter, o que é um contraste fascinante com a motivação do próprio autor, que era bem mais Profunda. visceral. Sim, pro Walter era diferente, né? Totalmente. Para ele, o caminho era um sonho antigo, e que se tornou quase uma obsessão depois de uma série de sonhos que ele teve com o pai, que já era falecido. Sonhos? Que tipo de sonhos eram esses? Pois é. Nos sonhos, o pai dele o incentivava com uma urgência muito clara. Dizia coisas como: vai, filho, você tem que fazer este caminho, você precisa. Então, olha que dinâmica. De um lado, você tem um amigo que vai no impulso, na lealdade. E do outro, um homem que está atendendo a um chamado quase espiritual, sabe? Uma necessidade de se reconectar com algo. Essa dualidade de propósitos é o que torna o começo de tudo tão interessante. E a determinação do Walter era, nossa, de outro nível. A preparação dele foi super metódica, ele fez treinos físicos, chegou a fazer uma caminhada noturna de 25 quilômetros só para testar o equipamento, testar os limites e o mais impressionante, pouco antes da viagem, ele passou por uma cirurgia no pé. Isso. E nem isso parou. Não. Ele não desistiu. Isso mostra o quanto esse chamado era poderoso para ele, sem dúvida. E para a gente entender o peso dessa decisão, o livro dá um contexto histórico rápido, mas que é muito importante. O Caminho de Santiago é uma rota de peregrinação que vem desde o século IX. Começou com a descoberta do suposto túmulo do apóstolo Tiago. A lenda diz que o local foi revelado por uma chuva de estrelas e daí vem o nome Compostela, que vem do latim Campus Stelle, campo de estrelas. Campo de estrelas, que bonito. É. Então eles não estão só fazendo uma trilha, entende? Eles estão se inserindo numa tradição de 12 séculos. Um caminho que já foi percorrido por milhões de pessoas, cada uma com o seu próprio chamado. Certo. Então temos o cenário montado, um com chamado profundo, outro movido pela amizade, os dois prestes a entrar nessa tradição milenar. Mas aí vem a realidade. Uma coisa é sonhar com o caminho, né? Outra é botar o pé na estrada.
E o livro não romantiza nem um pouco esse começo. A travessia dos Pirineus, de Saint-Jean-Pied-de-Port, lá na França, para Roncesvalles, na Espanha, é uma verdadeira prova de fogo. É brutal. O relato descreve chuva que não para, lama por todo lado, um esforço físico extenuante. É o primeiro grande teste, e parece que ele é feito para quebrar o espírito de qualquer um que não esteja 100% comprometido. E para piorar a situação do João, as botas. Ah, as botas bem justinhas. Exato. Essas botas começaram a cobrar o preço. Já no primeiro dia, as unhas dos pés dele estavam sangrando. E a recepção que eles têm em Roncesvalles também não ajuda. Um padre, ao carimbar a credencial deles, olha para os dois e solta, com uma ironia, Mais 2 malucos, um do Brasil e outro de Portugal, para fazerem o caminho. nossa, é nesse ambiente de dor, de lama e de sarcasmo que a amizade deles enfrenta o primeiro grande teste, né? Eles percebem que tem ritmos completamente diferentes para caminhar. Completamente. O Walter era mais rápido, tinha um passo mais leve, talvez pela preparação mais intensa. O João, sofrendo com os pés, era mais lento. E aí eles chegam numa encruzilhada. O normal seria um esperar pelo outro, né? O mais rápido se adaptar ao mais lento. Mas eles tomam uma decisão que, à primeira vista, parece contraintuitiva para 2 amigos que foram fazer uma jornada juntos. Eles decidem caminhar separados durante o dia, cada um no seu ritmo na sua jornada, com o acordo de se encontrar no albergue combinado no fim da tarde. Eu confesso que, quando eu li isso, eu pensei, isso não é a receita para o desastre, para o ressentimento, fazer uma viagem juntos, mas separados? Na superfície parece um risco enorme, mas na verdade essa foi talvez a decisão mais sábia deles e é a chave para entender por que o laço deles se aprofundou tanto. Eles rejeitaram a performance da amizade, sabe? Aquela necessidade de estar lado a lado o tempo todo para provar que estão juntos, em favor da substância da amizade. Eles entenderam que apoiar a jornada individual um do outro era mais importante do que compartilhar cada passo. É uma lição poderosa. Muito. Sobre interdependência em vez de codependência. O apoio não estava na presença física constante, mas na confiança. A confiança de que, não importa o que acontecesse, o outro estaria lá no final do dia. E como isso funcionava na prática? O Walter, por ser mais rápido, não ficava só sentado esperando por horas. Ótima pergunta, e o livro detalha isso de um jeito muito bonito. O Walter usava esse tempo extra para ele. Ele escrevia no diário, refletia sobre o dia, absorvia a atmosfera da cidadezinha onde eles paravam, virou parte do ritual dele. Mas, e isso é crucial, ele nunca jantava sem o João, ele sempre esperava. Ele chegava no albergue e garantia a cama do amigo. Colocava a própria mochila em cima para guardar o lugar. Então, a separação era física, mas o cuidado, a conexão emocional era constante. Isso redefine completamente a ideia de caminhar junto. E, fora esses momentos de decisão, como era o dia a dia? O livro deve ser cheio daqueles pequenos detalhes da vida de peregrino. Acordar no escuro com aquele som de dezenas de peregrinos se levantando, o cheiro de café e depois horas de caminhada, muitas vezes em silêncio, só com o som dos próprios passos. Mas essa solidão era quebrada por conexões, intensas, mas fugazes. O livro descreve o ato de dividir um pão com um estudante coreano ou comparar as bolhas nos pés com um aposentado alemão. E, claro, o famoso roncador. Essa história é ótima. É um exemplo perfeito. Eles encontram esse peregrino espanhol que roncava num volume absurdo, em vários albergues diferentes, e o ronco dele era tão épico que virou um ponto de união para os outros. O autor conta que no meio da noite ele batia de leve com o cajado na perna do espanhol para ele virar de lado. E isso que parece só uma história engraçada, ilustra como no caminho um incômodo compartilhado vira uma experiência de ligação. Cria-se uma cumplicidade instantânea, sabe? Uma onda de humanidade compartilhada. Com toda essa rotina física, essa dor, essas conexões, quando que a tal transformação interna começa a acontecer? Como que o livro conecta essas experiências tão terrenas, tipo um ronco ou uma bolha no pé,
a essa jornada de emoções do título. Essa é a metáfora central da obra. O autor usa esses momentos como portais. No prefácio que foi escrito pelo Carlos Alberto dos Reis Conde, ele diz que a peregrinação é análoga ao que acontece no correr de nossa vida. O cansaço de uma subida não é só dor física, vira uma meditação sobre superar obstáculos. A generosidade de um estranho, como o tal do Sr. Tourino, que aparece do nada numa paisagem desértica para oferecer vinho, não é só gentileza, vira uma lição sobre fé na humanidade. O caminho te força a uma simplificação radical da vida. Aquela ideia de viver com o mínimo, né? Carregar tudo que você precisa nas costas. Exatamente. O Walter reflete muito sobre isso. Ele percebe que com muito pouco, uma muda de roupa, um saco de dormir, comida simples, se vive muito bem. Talvez até melhor. E essa lição, segundo ele, ficou para a vida toda. A gente aprende a não carregar bagagem em excesso, tanto literal quanto metaforicamente. A gente é forçado a encarar o que é de fato essencial. E quase sempre o essencial não são coisas. Isso me lembra uma citação que o Walter usa no início do livro, do Shakespeare, que parece resumir essa descoberta. Não é o que importa na vida, mas quem você tem na vida. Para ele e para o João, essa jornada foi a personificação dessa frase. De motivações ao redor dele. Uns por religião, outros por misticismo, aventura, turismo, muitos numa busca clara por autoconhecimento. E a conclusão que ele chega é que o motivo que te leva ao caminho não importa tanto. É só o ponto de partida. A experiência em si tem um poder de transformação que é quase universal. No fim, o caminho é interior e pessoal. E então, depois de 27 dias e quase 900 quilômetros, eles finalmente avistam as torres da Catedral de Santiago de Compostela. Mas a descrição da chegada não é aquele final de filme com música triunfante e felicidade pura. É mais complexa. Muito mais. O autor descreve um sentimento profundamente agridoce. Tem, claro, a alegria imensa da conquista, a emoção de finalmente chegar, mas essa alegria vem misturada com o que ele chama de uma intensa dor da perda, a dor pelo fim da jornada. Eles passaram um mês sonhando com aquele momento, e quando ele chega, o que eles sentem também é uma forma de luto. Mas por que dor da perda? Eles não estavam exaustos, machucados, sonhando com uma cama de verdade? Aí é que está uma das percepções mais profundas do livro. A dor não era pelo fim do esforço físico, mas pelo fim de uma identidade. Por 27 dias, eles não foram o Walter e o João, o empresário e o amigo. Eles foram peregrinos. E essa identidade vinha com um propósito claro e simples: acordar e caminhar para o oeste. A chegada a Santiago não era só o fim de uma caminhada, era a perda dessa identidade que tinha virado o centro da existência deles. O processo se tornou mais importante que o destino. Então, a grande transformação não acontece na linha de chegada, mas em cada passo antes dela. A chegada é só a celebração de um processo que, paradoxalmente, termina no momento em que é celebrado. Você capturou a essência. É por isso que a mensagem final do livro, a última frase da obra, é tão poderosa. O caminho não termina em uma catedral. Ele continua sempre na busca do que há de mais brilhante e profundo dentro de nós. O caminho físico acaba, mas a jornada interna que ele inaugura, essa é para a vida toda. Então, o que tudo isso significa, olhando para trás? 24 anos depois, qual é o legado dessa experiência para os dois? O legado é permanente. Eles mesmos dizem que a experiência mudou a vida deles. A amizade, que já era forte, se tornou algo muito mais profundo. Hoje, eles se descrevem como irmãos separados pelo oceano. E as lições sobre simplicidade e resiliência, o valor das relações, isso não foi esquecido. Isso se integrou à forma como eles vivem. A jornada deixou uma marca que não sai. No fim das contas, a análise deste livro nos mostra que uma caminhada de 870 quilômetros é muito mais do que um desafio atlético. É uma exploração profunda da amizade, do autoconhecimento e da incrível capacidade humana de se transformar quando colocada à prova.
quando despida de tudo que não é essencial. O livro demonstra como uma jornada longa e árdua pode, de forma paradoxal, simplificar a vida e trazer uma clareza imensa, ao forçar os peregrinos a carregar só o essencial. E isso nos deixa como uma reflexão. O caminho de Santiago é uma experiência literal, mas a ideia de uma jornada é universal. Isso nos faz pensar: quais jornadas em nossas próprias vidas, grandes ou pequenas, poderiam nos oferecer uma clareza parecida? O que a gente precisaria deixar para trás em nossas mochilas metafóricas para talvez viajar um pouco mais leves?